consideração dos irmãos para comigo. Recebi uma calorosa saudação de muitos irmãos aí fora. Eu me encontro feliz por estar aqui. E gozamos de um grande privilégio, muitos privilégios, de poder servir ao Senhor e servir com qualidade. A igreja goza do privilégio de poder ter o coral, porque depois que eu deixei o coral, eu vi o quanto o coral é útil. Valoriza o coral, valoriza. A igreja é privilegiada porque os seus louvores são diferenciados, e isso traz muita responsabilidade para nós. E a igreja goza do privilégio de poder ouvir os altos louvores vindos do céu por meio do coral. Louvado seja Deus. Eu parabenizo o coral, fiz parte, no mínimo 25 anos do coral, graças a Deus. Cantei ainda com alguns veteranos que já partiram para o Senhor. Eu gosto desse privilégio. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero, em rápidas palavras, trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração. E eu confesso a todos os irmãos, os obreiros que estão aqui, sabem disso, não é muito fácil falar de Jesus, porque nós precisamos conhecê-lo. Falar de Deus é muito sério, precisamos ter intimidade com Ele. Mas eu quero compartilhar com os irmãos, no livro de Êxodo, capítulo 40, o verso 9 ao verso 13. Eu quero compartilhar com os irmãos. Eu confesso que, mesmo diante dessa tamanha responsabilidade, meu coração se alegra. Eu fico feliz por poder ministrar a palavra de Deus, pois eu sinto alegre, eu tenho alegria. O texto diz assim, verso 9, capítulo 40, diz o texto: então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que há nele, e o santificarás com todos os seus móveis, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e a todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os santificarás para que me administre o sacerdócio. Apenas isso. Apenas isso. Na palavra, eu fico mais que com temor, porque as coisas do Senhor é santa. Tudo na nossa vida deve ser santo. As nossas atitudes, o nosso comportamento, o nosso falar, o nosso andar, o nosso procedimento deve ser santo. Deus estabeleceu santidade no princípio dos seus mandamentos, e Ele nunca abriu mão disso. O tabernáculo, depois de construído, estava perfeito, já estava pronto. Deus, por meio da sua soberania, Ele determinou a Moisés que ele santificasse todos os ornamentos da casa do Senhor. Estava tudo pronto, estava tudo certo. Deus levantou, encheu do Espírito Santo Eliobe e Bezalel, e todos os utensílios da casa do Senhor foi feito minuciosamente conforme a determinação divina. Moisés viu tudo. Deus mostrou para Moisés. Eliobe e Bezalel não viu. Ainda assim o Espírito Santo os capacitou para a obra de ornamento na casa do Senhor. Fizeram tudo conforme o Espírito Santo concedeu. E quando eu leio a Bíblia e vejo esses detalhes, que para mim não é pormenores, isso é a base da vida cristã. Vida de santidade é o alicerce do crente. Vida de princípios, vida de obediência e de observância às santas escrituras
É a aliança que Deus tem para conosco, os seus mandamentos, os seus estatutos. E quando eu chego a ler a esse texto aqui, me deixa muito contrito e muito preocupado com a minha vida espiritual. Eu fico preocupado com a minha vida espiritual, porque na verdade eu tenho percebido uns anos para cá um afrouxamento quanto à vida de santidade, e eu não quero que ninguém me ignore, porque eu mesmo me relaxei com a minha vida de santidade. Eu sou o primeiro a apontar para mim. E aí, quando eu olho para a Bíblia, eu preciso voltar à minha raiz, à minha origem de vida de santidade. Porque o texto, ora lido, nós vemos que o tabernáculo estava pronto, já estava santificado, já estava preparado para oferecer holocausto e adoração ao Senhor. Estava tudo certinho, o tempo estava novinho. As vestes sacerdotais já estavam sobre o sacerdote. A estola, as pedras simbolizando cada tribo, estava tudo de acordo, estava tudo certinho. Era só entrar dentro do templo e fazer a celebração. Mas não é assim. Quando estava tudo pronto, Deus então chama os sacerdotes na porta da congregação. Ou seja, não se entra dentro do tabernáculo, não se entra dentro da presença do Senhor de qualquer maneira. Aos meus olhos estava tudo certo, estava tudo bonito. Arão estava bem vestido, seus filhos estavam preparados, mas agora é hora da adoração ao Senhor. Agora é hora de prestar o culto ao Senhor. E quando eu lembro do coral cantando, eu me lembro do coral que sempre vocês devem, como eu, como nós, ter uma vida de santidade, considerando que vocês são levitas do Senhor. Porque por meio dos seus louvores, Jesus pode batizar com o Espírito Santo. Por meio dos seus louvores, Jesus pode curar, Jesus pode salvar, Jesus pode fazer maravilhas, pois o Espírito Santo permanece no meio da igreja, e sem ele a igreja não é nada. Mas para isso precisamos ter uma vida santa, uma vida santificada. Eu sei que o assunto é muito sério, mas é para o nosso bem. Não se pode, pastor Juscelino, servir a Deus se nós não tivermos uma vida santificada e limpada, lutando contra a nossa carne e rejeitando o pecado. É mesmo. E quando eu lembro do coral, que representa os altos louvores da nossa congregação, eu lembro do princípio da santidade. Porque mesmo vocês cantando muito bem, se não tiver santidade, não tem adoração ao Senhor. Isso se aplica à minha vida, aplica aos pastores, aplica à orquestra. Se não tiver santidade, não tem adoração ao Senhor. Aleluia! E eu fiquei preocupado comigo mesmo. Como está a minha vida? Porque quando eles chegaram, mesmo sendo Arão, mesmo sendo separado, quando eles chegaram à porta do tabernáculo, houve necessidade de pegar a água e lavá-los, purificá-los, ungí-los, para poder entrar dentro do santuário para a glória de Deus ser manifestada. Porque não se prostra diante do Senhor, nem se adora ao Senhor de qualquer maneira. Aleluia! Eu quero trazer para os irmãos, mais uma vez, porque eu não sei falar de outra coisa quanto a nossas responsabilidades para com Deus. Santifique as vossas vidas. Meu Deus! Santifica as vossas vidas. Porque tem um agravante muito sério. Jesus me ajuda, Senhor, vai voltar e não tardará. Eu quero dizer a vocês, ainda mais sério, lá no céu que é o santuário, só entra lavado, remido pelo precioso sangue de Jesus. Lá no céu ninguém vai entrar de qualquer maneira. Arão não entrou de qualquer maneira no tabernáculo. No céu que é santo, lugar de gozo